Você não acha que você deveria pagar o preço, não? Eu processava. Sim. Eu acho justo processar. Aí o espírita, não faz isso, que sim, mas você tá botando tudo no mesmo balaio. Processa sim, aí não vai fazer mais. Se você processar por uma coisa dessa, por fraude, etc., pensa bem, a pessoa vai segurar. Não vou fazer porque foi processado, o cara foi pego e tudo mais, deu ruim. Serve de exemplo pros outros, né? Sim, aí a pessoa evita. Ô, Net, eu ouvi você falando uma frase que eu anotei que você fala assim, ó, né, até do início ali, acreditar na vida após a morte ou na comunicabilidade dos espíritos não faz de você um espírita, né? Teve algum momento, algum fato, algum livro que você leu assim que você entendeu o que era espiritismo, compreendeu melhor a doutrina espírita? Não, com relação aos fatos, porque olha só, fato mediúnico não tem nada a ver com espiritismo, né? Então, espíritos se comunicarem, você tem um monte de seita, religião, até que a pessoa acredita. Existem pessoas que acreditam no espírito e não em Deus. Tá? Isso existe. Eu acredito nas forças da natureza, nos espíritos, nos ancestrais, mas não em Deus, não na hierarquia, nada disso. Então, existem culturas assim, tá? Diferentes. A coisa mais interessante é que eu soube que as mesas girantes não aconteceram só aqui. Que teve no Nepal e também na China. Como assim, mesa girante na China? Não era parecido aqui. Sabe por que as pessoas não fizeram a ligação? Porque a linguagem é diferente. Por exemplo, quando você usa a mesa para bater, A, B, não é fonético? Na China são ideogramas. Então, pancada não vai dizer qual é a letra. Não tem uma letra. Você tem uma ideia. Sabe como é que eles faziam a mesa girante? Eles pegavam a mesa, amarravam uma corda com uma flecha, botavam areia e a mesa mexia e fazia um ideograma. Olha. Isso era as mesas girantes. É o equivalente às mesas girantes. Os espíritos se comunicavam. Aqui no Artípito batida para você, significa isso, tipo um código? Sim. Eles faziam, só que não podia ser um código porque não era fonético. Perfeito. Então os espíritos desenhavam um ideograma. Olha que bacana, é uma ideia muito bacana. Botava uma cordinha, estava solto, né? A mesa fazia, a flecha se movia, ou movia a flecha, ou movia a mesa, e tinha um ideograma e eles falavam. Só que eles faziam isso há um tempo, falar com os ancestrais, pessoas que morreram. Eles falavam com os mortos. Era uma coisa que acontecia. A reencarnação era conhecida lá. O pessoal só fala da Índia, né? Não, mas os chineses também. Agora eles é um tempo materialista, mas culturalmente. E o diferencial pro espiritismo, assim, Allan Kardec, você acha que é o que? Ele ter feito essa, vamos dizer, fusão ali do aspecto religioso, moral, filosófico e científico, ou ter tornado esses conhecimentos mais didático e público? Qual o trabalho de Allan Kardec? Não, a maneira com que ele organizou. Porque, olha só, por que o livro dos Espíritos tem tanta relevância? Foi a maneira com que ele fez. Então, por exemplo, você vai perguntar, como é que eu vou saber se é o espírito que está dizendo que é isso mesmo? Então, o que ele fazia? Bom, se é mesmo um espírito e está no mundo espiritual, se eu perguntar para 5 médiuns diferentes a mesma pergunta para o mesmo espírito, ele vai me responder a mesma resposta. Se forem respostas diferentes, então não é o mesmo espírito ou não a pessoa que está interferindo. Ele fez. Aí a resposta vinha a mesma. O que você confirmou? Que é o espírito, esse que está aqui me dizendo, que está respondendo. Então, algumas perguntas muito importantes, ele fazia isso, mandava para mais de um país. Outro, ele usava 3 médios diferentes, próximos, na mesma cidade, mas usava. Ele não fazia isso direto com um só. Aqui a gente nem toma esse cuidado. Por exemplo, eu quero uma orientação espiritual. Você não questiona se é mesmo seu pai, se é mesmo sua família, nem nada. Normalmente, ok, você me responde uma pergunta antes da orientação. Eu normalmente tenho uma mensagem. O que está escrito na mensagem? Só para eu confirmar. Ah, mas não pode fazer isso. Por que não? Você não pede identidade? Vem cá, me empresta um dinheiro. Me dá sua identidade. Para que você precisa de identidade? Me empresta um dinheiro. Você acha isso um absurdo, não é não? Aí por que você vai pedir orientação ao espírito e não ter certeza se é o espírito que você está perguntando? Ou se é um espírito mesmo? Pode ser mentira? Pode. Mas aí vai pegar uma mentira para levar para sua vida? Qual o sentido disso? Qual é a moralidade disso? Que tipo de respeito é isso que você está falando? Você entendeu que isso é absolutamente lógico? Aí quando você fala em determinados termos para ser questionador, é para você questionar a Bíblia, né? Mas o seu não. Perfeito. Vamos questionar o outro. Sua fé não presta. A minha é ótima. Qual a diferença no negócio desse? Então, por exemplo, uma das coisas que o Espiritismo diz que não é o Espiritismo que salva. É o bem proceder. Então você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser qualquer coisa. E você vai crescer espiritualmente. Tá? Então não precisa ser espírita. E porque você é espírita não significa que você é melhor espiritualmente. Na verdade, não faz sentido nenhum.
tá? Pega um santo católico, uma pessoa maravilhosa. Alguns santos não eram tão maravilhosos assim, né? Mas, então isso existe em qualquer religião. Ele se comporta mais como espírito do que muito espírita. É ou não é? Então a gente pode até compreender que os espíritos evoluídos que estão encarnando para ajudar no progresso não estão somente encarnando como espírita. Não necessariamente. Em Na todas verdade, as fica áreas, até né? complicado, né? É. Pega até Porque, por exemplo, quando você fala de ciência espírita, mas não tem mesmo. Por exemplo, tem algum centro que você tem um departamento científico de pesquisa? Para pesquisar se passe funciona, se as coisas funcionam, para analisar, para fazer um teste de qualidade nas comunicações, para ver se prestam ou não? Não, né? É desrespeito com quem? Mas você acha que eu entendo assim do aspecto de ter de fazer como Kardec fazia pra gente ir avançando em conhecimento. Mas você acha que seria viável passar tudo por esse critério, mesmo aqueles conhecimentos que já foram validados? Tipo Lembra que assim, eu falei vai. medo da polícia? Se você sabe que vai ter controle de qualidade, você não vai fraudar, né? Você não vai nem tentar. Perfeito. Se você sabe que vai passar pela minha mão e eu vou dar uma olhada, você não vai tentar. Você vai segurar sua onda, né? Perfeito. E não acha que faz sentido isso? Mas não era o que propunha Allan Kardec e Camille Flammarion e aquele povo todo? A gente sempre gosta de saber o início, né, na doutrina. E a gente teve aqui o episódio anterior, né, com a sua mãe, né? Foi um episódio muito, muito prazeroso, muito bom conhecê-la, né? E ali ela relata, né, que ela já era espírita, o marido dela, o seu pai, espírita. E como que foi pra você? Vai nascer num meio espírita e seguindo a sua trajetória ali no início? Olha só, você viu minha mãe tem muita relevância no meio espírita, ela é oradora espírita, meus pais eram oradores espíritas, eu tenho um avô que era orador espírita, não sei se você sabe que meu pai cresceu na Mansão do Caminho, né? Ele é Ah, não filho do sabia. Divaldo. Ah, é? É. Então, ele iniciou na Mansão do Caminho, o Divaldo já falou disso, então, falando... Qual o nome Então, do seu pai? Geraldo Guimarães. E então os dois eram oradores espíritas. Então, quando eu nasci, eles já eram conhecidos. Minha mãe, uma das mulheres, fazia viagens, fazendo palestra. Meu pai também era orador conhecido. Então, eu cresci com o Divaldo. Minha mãe era amiga do Chico, né? E meu pai tinha relação com o Divaldo. Então, eu tinha relação com os dois aspectos. Chico, eu tenho foto sentada no colo do Chico até 11 anos. Eu não sentei depois que eu era grande. Mas Uhum. bebê, tem um monte de foto, assim. Então, quem pode dizer, sentei no colo do Chico Xavier? Eu sentei. Que legal. Então, eu cresci, mas as pessoas confundem as coisas. Eu não sou uma pessoa de natureza religiosa da maneira com que é, né? Não é uma natural da minha parte. Então, apesar de eu reconhecer a realidade do espírito, da comunicação, essas coisas todas, o que eu chamo de religião espírita não me apetecia muito, que era muito semelhante a outras formas tradicionais de religião. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a pessoa acha que não faz ritual, que não faz isso, mas faz. E eu tinha uma ressalva muito grande. Depois eu vim saber porque eu sou um nerd. Nerd, Jornada nas Estrelas, Spock, ficção científica, nerdola, né? X-Men. Então, sim, eu sou nerd com... Essa forma não me agradava muito. Entendeu? A estrutura, a moral católica. Basicamente, sim, católica, por que não? Né? Existem outras vertentes, tem moral protestante, mas basicamente católica. E essa tendência não me agradava. Entendeu? Então, eu reconhecia, porque eu não posso dizer, meus pais são médios, Divaldo é médium, Chico Xavier era médium. Não há como você negar quando você convive. Eu convivi com médium de materialização. Eu fui colega de infância no jardim, né? Do neto do Peixotinho. Assisti reuniões de materialização de grandes médiums. Eu era criança e participava. Tá entendendo? E é um fato. E um fato, para mim, muito mais intenso que para outras pessoas. Porque, olha só, as pessoas iam para a reunião, fechavam os olhos, ficavam quietas. Eu ficava de olho aberto, vendo ali o que estava acontecendo. Eu participei de uma reunião de materialização com um médium do Espírito Santo chamado Júlio César Grande Ribeiro. Eu tinha 13 para 14 anos. Então, estava cheia a sala. E então, botaram mais cadeiras. E, como a criança, a última, botaram a cadeira perto da parede, assim, de frente. E eu sentei ali e fecharam a porta. Ok. Daqui a pouco houve os espíritos falando. E aí tinham dito que eram os espíritos materializados. Olha só, eu era criança, o espírito materializado. Inteiro, é sólido, tá vindo. E estavam falando do lado. Teoricamente, eram os espíritos ali que estavam se manifestando. Eu não tive dúvida, eu levantei as pernas, encostei na parede, comecei a abrir a perna assim. Se ele passar por mim, ou vai ter que passar por cima, ou pedir licença.
Ah, era a única passagem. Era a única passagem. E eu fiz isso. Botei a perna pra frente, assim, puxa um e pouquinho. abri, assim, e ficava fazendo isso. E o espírito tava ao meu lado, falando com a pessoa, e tava vindo na minha frente. Aí ele para na minha frente, fala comigo, põe a mão na cabeça. Você não é fácil, né, minha filha? E eu abri a perna assim, não tinha nada ali. Não tinha como ele botar a mão na minha cabeça, falar comigo e não ter pernas. E ele não tinha. Aí eu descobri que ele não estava materializado inteiro. Olha. Quem sabia disso? Ninguém. Que alguém fez teste? Eu de olho aberto. Tava escuro, não dava pra ver, mas a perna eu mexi. Não tinha ninguém ali. Como é que essa mão tava falando comigo na minha frente? É como se a pessoa estivesse na minha frente, mas não tinha nada. Fiz assim? E para você já era natural esse. Não, É. você não te deu nenhum receio, né? Aquilo era natural, né? Não. Por que deveria? Sim, Então lógico. muita gente se torna espírita posteriormente. Ele tem uma visão assim um pouco mística da coisa, né? Um pouco fantasiosa. E eu tinha esse outro lado, né? E também o seguinte, eu não tenho uma coisa muito interessante, né? Filhos de evangélicos se tornam evangélicos, filhos de católicos se tornam católicos. Nem todo filho de espírita se torna espírita. Por que não? Porque uma das coisas que chama a atenção do espiritismo é a incoerência, mais do que em qualquer outro lugar, tá? Então, por exemplo, você é filho de um protestante. Existem muitas incoerências, aí isso é um mistério, não dá pra gente entender, é uma coisa aceita. Mas, teoricamente, você não está dizendo que o espiritismo é uma filosofia? A filosofia não pressupõe um questionamento constante, significativo, sem fim? Não tem aquele momento, é um mistério, fica quieto aí, não tenta estragar a coisa. Mas eles tentam, você é muito polêmico. Você é meio um obsessor, né? Você quer estragar as coisas. Por que você está fazendo essas perguntas? É como se fosse errado fazer isso. Mas não é isso que uma filosofia é? Filosofia não Entendi. pressupõe questionamento sistemático até o fim? Teoricamente, o porquê final? Então, o espiritismo tem esse aspecto questionador, mas ninguém gosta de ser questionado, né? Então, ó, Sim. questione, Então, mas dá. eu acredito, é minha fé. Não tem isso no espiritismo, então não deveria. Sim, Então você, num momento você diz, tem que ter uma postura questionadora, tem que ter uma postura científica, mas na prática não. O que que acontece? Você está apontando para a incoerência. Olha só, isso é hipócrita, isso é incoerente. E você não acha que adolescente vê isso, não? sim, Pensa bem, lembra? Quem sabe faz ao vivo. Nunca vou sim, falar. sim. Eu vou falar um roteiro, tem um teleprompter, você não sabe que tem um teleprompter, eu leio e falo qualquer coisa. Eu pareço inteligente. Agora, no Sim. meio de um monte de gente, faz ao vivo. O É, pessoal te questionando ali, vê se você realmente sabe. Responde a pergunta. sim. Você entendeu que faz diferença? Então você sozinho, tudo você fala o que quiser, emoção. Agora, diante das pessoas, aí você vai o que é real e o que não é. Lembra, teatro? E o público percebe, né? Ainda mais o jovem percebe mais ainda, né? E o seu filho percebe mais ainda, né? Não? Sim. Porque em casa isso escancara. Meu irmão, meu querido irmão, chega em casa e é outra coisa. E aí, você não acredita em espíritos? Você não acha que isso é real? Então você fala sobre o da vida e paga para a namorada do seu filho fazer um aborto. Como é que isso convive? Você está compreendendo? O protestante, pelo menos, a santidade da vida. Por que não sei, mas é. Ok, isso é aceitável. Entendi. Agora, não é aceitável você dizer que é lógico, você dizer que é filosófico, dizer que é científico e apontar essa bruta inconsistência nos seus Perfeito. Eu argumentos. nunca tinha pensado por esse lado. Porque falar assim, ó, a gente não sei, não sabe a resposta, mas é assim, Deus dá um entendimento. Agora, a própria pessoa vê que não tá sendo honesto, né? Aquela E quem é relação. que vai ver isso mais claramente? Tem um livro que eu acho muito interessante, Voltei, Irmão Jacó, Sim, perfeito. que o personagem foi presidente de uma Federação Estudante Brasileira. Aí chega lá no mundo espiritual, cadê minha luz? Cadê minha coisa? Cadê minha relevância? Não tem. E ele era uma figura imponente, uma autoridade. Mas na realidade, não. Tem o livro da Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado. Então é a história de Ruth Carolina e Luiz de Narbonne, que é o par romântico, né? Ruth Carolina era protestante, era huguenote, e o outro era católico, era afilhado de um bispo. E ele era um capitão da guarda, e ele foi encarregado de matar os huguenotes. E ele chacinou a família dela, tá? Ela queria se vingar, ele se apaixona por ela, ela usa esse sentimento para se vingar dele. Só que ela também se apaixona. Só que ela estava sendo perturbada pela noiva do irmão, então ela estava presa numa rede. Então ela foi até o fim com a vingança, mesmo estando apaixonada por ele. Se vinga. E ele entra em desgraça e tudo mais, e ele compreende. Porque no final, você vai se vingar e não vai saber por quê. Qual é a vantagem Sim, disso? sim. Você precisa do sofrimento, né? E aí ele entra em choque e ele reconhece
que ela tinha razão, ele era culpado. Ele continuou apaixonado por ela. Aí ele morre. Então ele vai pra uma masmorra, morre lá e ficou. Aí, abrem a porta pra ele, ele sai. Ele acha que ele tá vivo. Aí soltaram ele. Então ele vai em direção ao castelo onde tudo começou, onde ele matou a família. Quando ele chega lá, o castelo tá cheio, tá tudo aceso com as pessoas lá. E a família da moça tá viva e convida ele pra entrar. Esse é o final da história do livro. Ela também morre. Tá? Ela foi criada por aquelas pessoas, um pensamento cristão, todas aquelas coisas. E ela abandona tudo, se torna uma seguidora de Catarina de Médici, comete um monte de crimes para poder se vingar. Porque ela acha justificado. Aí ela morre. E vai para o mesmo lugar e o castelo está lá em ruínas. Ela não vê ninguém. Ele sente a presença dela, ela sente a presença dele, nós não se veem. Os dois estão no mesmo lugar, ele vê o castelo cheio de gente e ela vê o castelo arruinado. Os dois em espírito. Quem é o mal? Sim, mas ela sofreu, mas ela sabia. Lembra? Homem-Aranha? Sim. Muitos poderes. Então, o que vai te dar dimensão de maturidade é quanto você sabe. Qual é a desculpa que você vai dar? Ele não sabia nada. Ele foi criado achando que aquela coisa... Ele achava que estava fazendo a coisa certa. E no momento em que ele foi confrontado com o fato de que não estava certo, ele se arrependeu. E ela, que sabia qual é a coisa certa, fez errado a si mesma. Você entendeu a diferença? Perfeito. Que não é o que você faz, que é a intenção. Lembra, se os dois cometem um crime, não existem atenuantes e agravantes. Então você cometeu um homicídio triplamente qualificado. O que é isso? Motivo fútil. Você está entendendo? Você cometeu... A pena não é a mesma. Ah, mas não sou assassino? Sim, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, você foi pego no crime de corrupção. Quem começou? Quem ofereceu primeiro? Ele aceitou propina, mas quem ofereceu? Não foi você? Quem é o maior criminoso? Quem recebeu ou quem corrompeu? Você está compreendendo? Perfeito. Então, tudo depende de o que você estava querendo fazer. Lembra? O mentor intelectual do crime. Você não roubou, não fez nada, ficou na sua casa. Mas você planejou, arrumou as pessoas, todo mundo fez. Quem é o mentor? Você não pegou numa arma, você não fez coisa nenhuma, mas o crime não teria acontecido sem a sua interferência. Então, você não sujou suas mãozinhas e isso deixa você limpo? Você tá entendendo? Interessante. A pessoa simples lá no final da ponta é quem vai pagar todo o preço? Só que lá estamos falando da vida eterna, não é? Então, é diferente o peso. E não basta só compreender, né? Assim, aí, viu? Era verdade. Então pronto, tô redimido, me arrependi. Exatamente. Quer uma incoerência maior? Você vai para reunião mediúnica e paga o aborto de alguém? Quer dizer, você acredita mesmo no que você está fazendo? Não. Então, é tudo uma fraude. Então, por exemplo, eu finjo estou recebendo o espírito, você finge está doutrinando, é tudo um grande fingimento. Isso não tem consequências? Tem, a consequência é moral. Porque existem decisões que têm um peso moral muito grande. Você precisa de fundamentação. Porque olha só, entre fazer o aborto e não fazer um aborto, tá? Se eu fizer o aborto, ninguém vai saber. Eu não vou ter responsabilidade, minha vida continua como tá. Vê as vantagens? Se eu não fizer, todo mundo vai saber, as pessoas vão me julgar, a minha vida acabou como eu gostaria, um monte de coisa aí, eu vou ter que lidar com um monte... Você tá entendendo que é um peso? O que te motivaria a passar por tudo isso? Você tem que acreditar em alguma coisa de maneira bem sólida, bem fundamentada, para isso te dar força para tomar essa decisão. Não estou dizendo que é fácil fazer isso. Mas não necessariamente ter tido uma base religiosa ou não necessariamente um medo do além, né? Isso você está falando... O aspecto ético também pode sobrepor, né? Porque às vezes tem pessoas que são ateus e mesmo frente a uma questão dessa, ela toma a atitude correta. E por que ela faz isso? De novo, se a gente faz uma discussão puramente filosófica, é uma coisa. Se puramente religiosa, é outra. Mas existe a dimensão psicanalítica, né? Ou psicológica. Existem as emoções. Uma coisa, eu me diverti e estou grávida. Outra, é fruto de um sofrimento. Você está entendendo que existe uma dimensão diferente? Em um é um filho, possivelmente responsabilidade ou não. O outro é um ódio. Por exemplo, você não vai lidar com essa criança como lidaria em outras circunstâncias, porque ela vai te lembrar da coisa ruim. Perfeito, sim. Então, olha só. Você não é obrigado a amar esse filho, tá? Mas matar justifica? Ele é o autor da violência? Não. Ok, você não vai conseguir amá-lo, mas você pode dar a criança para outra pessoa. Porque viver é importante para essa pessoa.
Então você não vai perdoar o crime que aconteceu com você. É que essa pessoa que você quer penalizar não tem nada a ver com isso. Mas e o meu sofrimento? Lembra que o espiritismo, ele tem que te dar uma resposta. Se ele não conseguir responder isso, é uma decisão difícil demais de você tomar. Só na fé. Entendeu? Então, só na fé significa eu tenho que macerar. E se não for verdade? A dúvida razoável vai fazer com que o peso dessa decisão seja muito grande. Agora, se você não tiver uma dúvida razoável, e se você tiver motivos concretos para acreditar que é uma outra pessoa, que isso é uma outra situação, que não tem relação com aquilo, não vai fazer diferença? Não vai ficar mais fácil aceitar? Não estou dizendo que seja mais justo ou mais injusto. A questão da justiça está definida. É inocente, não tem nada a ver. Mas e a sua emoção? Não afeta, não? Você está levando em consideração isso? Tá entendendo? Para você não é um sofrimento, mas para outra pessoa pode ser. Sim. E você disse, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A reencarnação não é igual para todo mundo. O peso evolutivo muda isso, tá? Então, é importante você dar fundamentação para, no momento importante, tomar decisão. Existem muitas decisões que você vai ter que tomar. Então, convicções profundas são importantes. Ah, mas já foi provado. Sim, para o outro, mas para você não foi. Então, tem que provar de novo. Você tá entendendo? E os espíritos são contra isso. Não, é para você duvidar mesmo, duvida. Se você não duvida, o que acontece? Você fica, não tô acreditando muito, mas não posso falar nada, fica quieto. Não é o que faziam antes? Aí nos bastidores ele mostrava a dúvida. Estilo você já na reunião de materialização, né? Desde pequena já. Aí o que Não, aconteceu? não- Não tem dúvida. Depois de todas essas experiências, não tem. Mas tem gente que tem. E será que é espírito mesmo? Será? Já testou? E os espíritos acharam mal? Não acharam mal, lembra? Você Sim. não é fácil, né, minha filha? Nem eu achou ruim, não faça isso, ela está destruindo tudo. Não aconteceu. Camille Flammarion, ele era diretor do Observatório de Paris. Ele era uma figura científica muito reconhecida. Tanto que fala um monte de gente, mas ele é uma figura meio... Não falam muito porque as contribuições científicas dele são irretocáveis. Mas ele contratava ilusionistas, mágicos, tá? Ele ia lá, contratava, para eles irem nas reuniões mediúnicas ver se tinha fraude. Ele contratava. Então, digamos você é um ilusionista, trabalha no circo com mágica. Aí ele chama, vem cá, eu vou te pagar um salário, tá? Pra você ir e me apontar quem que tá fraudando e como tá fraudando. Aí você ia lá e descobria, não, é fraude, ele tá fazendo isso, isso, isso. Ele ia no jornal e publicava. Nossa, que maldade! Maldade? Eu vi de um espírita, por exemplo, tinha um médium que estava fraudando mensagem. E hoje é fácil. Você entra no Facebook, você entra na rede social, pega um monte de informação. Eu não te conheço, não sei nada da sua família. Eu posso pegar aqui e entrar na sua rede social, discretamente, celular, E e eu digo assim, estou tendo aqui uma mensagem da mãe da sua ex-namorada. E fala um monte de coisa. Ah, como é que você sabe? Você posta. Eu sei quem foi sua namorada, sei que a mãe dela morreu, não sei o quê, um monte de coisa. e você tendo o chat GPT Premium, Você tá entendendo? Aí a pessoa assim, ah, mas a pessoa se sentiu. Como assim? É falso. Ah, mas ela se sentiu comovida e melhor. Você tá dizendo que os fins justificam os meios? Agora, digamos assim, que ok, você se consolou, começou uma vida melhor e tudo mais, você descobre que é falso. Como é que você vai reagir? Não pode ficar muito pior do que era antes? e tem relato desses, né? Tem relato que eu vi recentemente de um pai que recebeu uma mensagem, depois viu que era falso e ficou revoltado, né? Então, Então não justifica. você colaborou com isso? Você Não deixou justifica. acontecer? Você não tem responsabilidade? Você não acha que você deveria pagar o preço, não? Eu processava. Por que não? Sim. Eu acho justo processar. Aí o espírito, não faz isso, que a sim, mas você tá botando tudo no mesmo balaio. Processa sim, aí não vai fazer mais. Se você processar por uma coisa dessa, por fraude, etc., pensa bem, a pessoa vai segurar, não vou fazer porque foi processado, o cara foi pego e tudo mais, deu ruim. Serve de exemplo pros outros, né? Sim, aí a pessoa evita. Porque olha só, não tô falando nem de mal, tem pessoas que têm problemas, tá? Sim. Então, a adoração média, a pessoa entra em torno e ela começa a sentir, às vezes até médio mesmo, e se perturba com isso. E não era assim no passado, o médio era só o porta-voz. Quando você recebe uma boa notícia, você beija o telefone? Se beija, não faça, porque tem bactéria, tem um monte de coisa, né não? Não foi o telefone que deu boas notícias, foi a pessoa do outro lado. É ela que você vai beijar. Agora, beija o telefone, é a mesma coisa. Não é o médico que está dando a notícia, é. Então, por que você Perfeito. está dando para ele um valor? Ele é um intermediário. Perfeito. Então, não tá tendo dúvida, né? É a pessoa que é ou não é. Então, e o fato de ter charlatões
não significa que todas sejam, né? É o que eu Kardec, falei. Tem né? médico picareta? Tem. A medicina é picareta? Não. Advogado também. Então, existem pessoas ruins em todas as partes. Então, a questão do fato. Ó, você vê um monte de experiência negativa. Uma foi verdadeira é o suficiente. Essa uma foi verdadeira. Então, isso existe. Perfeito. Ah, aí tem 100 falsas. O problema não é meu. Essa aqui é verdadeira. Eu fiz o teste. Tá aqui. Você fala sobre a questão do pecado, que aí tá numa reunião mediúnica, o espírito fala sobre uma Ah, sim. técnica ali. Como que foi? É que é o seguinte. Tem a primeira. Eu tenho um instituto, aliás, dois, né? A Holanda e no Japão, que estudavam a inveja. E eu achei interessante. Tá na revista Mente e Cérebro. Na verdade, ela saiu primeiro na American Science. Mas a Mente e Cérebro, ela é mais focada em neurociência, coisa assim. Então, ela publicou a reportagem. E eu achei bem interessante. Ciúme. Aí tem inveja, aí tem ciúme. E se tivesse todos os pecados? Mas não, a gente não tinha pensado nisso. Eu achei interessante. Só que uma pessoa me deu de presente. Existe a que a gente chama de mitologia católica, que lembra dos pecados capitais? Então, assim, e cada um tem um demônio específico, porque o pecado vem do demônio. Então, Lúcifer não foi sozinho, tem a hierarquia, não tem a hierarquia dos anjos, tudo mais, tem dos demônios também. Tá? As pessoas não falam muito, mas tem. E cada pecado tem um demônio específico para ele. E a pessoa me deu uns desenhos medievais bacana cada pecado. E eu achei, poxa, ficaria bacana fazer um seminário, né? Eu boto esse demônio, falo da mitologia, não sei o quê, e falo sobre a visão moderna desse pecado. Achei que ia ficar um seminário bacana, esteticamente falando. É porque é o meu imaginário, eu sou nerd. Tem jeito. E aí eu peguei os desenhos, né? Eu queria a imagem original, porque a pessoa mandou a resolução era ruim. Eu fui atrás desses demônios. Foi difícil de achar essas pinturas, sabe? São antigas e tal. E a história de cada um, quem é fulano, quem é cicrano, o demônio da luxúria, o demônio disso, daquilo outro. Cada pecado capital tem um demônio específico, porque são os pecados que mandam você pro inferno. E fiz tudo, menos um. Preguiça. Preguiça tem demônio, preguiça mas não tem estudo científico. Não existe preguiça para a ciência. Existe falta de vitamina, existe anemia, existe depressão, existe um monte de troço. Mas preguiça não é um problema. Você tem um problema de saúde, não é você. Bom, se você tá com anemia, você realmente não tem vontade de fazer um monte de coisa, mas não é porque você é preguiçoso, é porque você tem anemia. Não é porque você tá com falta de vitamina, falta de alguma coisa. É que tá muito quente, ou você tá com depressão, é algum problema psicológico. Você não fez nada errado. Logo, esse pecado não existe. E agora, tá faltando um pecado. Eu não posso substituir, porque aí vai perder a graça, né? Aí eu tô forçando a barra. Ah, você tá querendo encaixar a força. E aí ficou faltando esse pecado. Nunca fiz seminário, porque não tem preguiça, não existe. Aí eu tive essa. Era uma reunião mediúnica e um espírito se manifestou e disse aquilo, e aquilo foi um choque pra mim. E eu tô pesquisando a pesquisa até hoje. A preguiça até hoje não completei, que eu quero achar. Como que foi esse espírito falou o quê? Era um espírito obsessor, não era, eu tava assistindo, né? E ele disse o seguinte: aquela coisa, eu sou super poderoso, eu vou ganhar, eu sei, sou the best, aquela coisa toda. E o Dudu, sim, mas muitos falam assim, disse, não, mas eu sou o vencedor, ninguém consegue me vencer. Aí, falam isso sempre, é um mantra. Ah, mas o que você tem de diferente? É que os outros usam a luxúria, por exemplo, as pessoas já sabem o que é. Elas ficam antenadas. Quando vem um negócio desse, isso aqui parece uma perturbação, ganância, um monte de coisa. As pessoas já estão predispostas contra isso. E presta atenção. Lembra? Quando a esmola é muita? Mas o meu não. Sou invencível. Aí disse, por que você é invencível? Porque ninguém consegue vencer o poder da inércia. Para que levantar se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? Por que você deveria? Porque você deveria ser quem faz. Por que não os outros? Porque o único a fazer tem que... E essa fala é o que ele usava na perturbação. E você não acha nada de errado. É mesmo, por que sou eu? Por que ele não faz? Tanta gente para fazer. Por que só eu? Eu já faço tanta coisa. E aí você fica esperando. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica? Fica do mesmo jeito. E sem notar, você vai repetindo isso, até que ninguém faz nada. Então pensa, em épocas mais antigas, o espiritismo era perseguido politicamente, religiosamente, em todos os sentidos. Havia toda uma pressão popular contra.
As pessoas faziam hospital, faziam um monte de coisa. E hoje, que não tem nada disso? Ah, não tem trabalhador, não tem gente, não tem o suficiente, ninguém quer. E tem muitos caindo, ninguém, não tem gente para continuar. Como é que eles conseguiam vencer tanto obstáculo e fazer coisas assim, que você fica, nossa, como é que eles conseguiram? E hoje, com todas as facilidades. Gente, fazer uma faquinha virtual é fácil, não é tão difícil assim. Não tem ninguém contra, ninguém tentando te destruir, nem tem perseguição a eles. Você pode fazer o que você quiser. Por que não faz? Por que deveria? Por que os outros não fazem? Por que tem que ser eu? Não é obsessão? Eu passei a pensar nisso, viu? Toda vez. Perfeito. Ah, não tem gente. Quer ver? Espírita não põe a mão no bolso. Que mentira. Você tem ideia que os espíritas não são tanta gente assim? E que eles pega todo centro espírita no Brasil. Tem uma cesta básica com leite, algum troço ele faz. Soma isso. Dá um dinheiro que não tem fim. Sem ajuda do governo. É muito dinheiro. De onde saiu isso que espírita não ajuda? E todo mundo repete isso como se fosse verdade, né? Vem cá. No centro espírita normalmente não é dinheiro do governo, né? E faz direitinho. Um dia um contador para ajudar lá e diz assim, nossa, vocês fazem lavar dinheiro, porque não é possível que vocês façam tanta coisa com esse dinheiro aqui. Porque as pessoas fazem com amor, fazem com doação, com muito voluntariado, muita coisa, então rende. Então, quando você bota muito valor no que está fazendo, bota muita intenção, você faz e faz bonito. Por quê? Porque a motivação por trás disso, lembra? Fora da caridade não há salvação. Então, quando o espírito se dedica a fazer a caridade, ele faz bem feito. E você falando sobre essa continuidade, é algo que eu tenho visto palestra, assim, que tem preocupado, né? Os espíritas por não estar vendo muito essa continuidade de trabalhador, de tarefa. Você acha que é algo natural, que em algum momento vai continuar? Ou corre um risco mesmo de diminuir? Sim, gente, não tem vários que acabaram. Pensa bem. Por que com você não vai acontecer? Ah, porque eu sou protegido, eu sou escolhido. Não tá falando de escolhido? Esse é o povo escolhido de novo? Vai usar esse argumento? Você tá entendendo? Não É um isso. argumento para continuar preguiçoso, né? Exatamente. Ah, Deus vai prover. Senta aqui, ele vai trazer. Aí você não faz nada, acaba. Né? Lembra? Não tem? Busca. Ele não manda você ficar sentado sem fazer nada. É busca, pedir, bater, não é isso? Ele não tá mandando você agir? Ele manda, fica sentado e espera que Deus venha. Não tem isso escrito. Tem você fazendo algo, você fazendo por onde. E se você pedir ajuda, a ajuda vem. Mas você tem que pedir. Perfeito. Não é não? Porque, lembra da submissão? Ah, porque submissão? Não, querido, é reconhecimento. Lembra pedir ajuda? Isso... Ah, mas por que tem que se humilhar? Não é isso, é psicológico. Lembra? Freud, Jung, psicologicamente. Por exemplo, você vai fazer terapia. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer terapia. Não pode. A pessoa tem que querer. Porque o que é terapia? Eu não vou te curar, é você vai curar sozinho, eu só vou te apoiar. Porque não é você que tem que reconhecer. Por exemplo, eu posso saber qual é o seu problema, mas não faz diferença. Se você não reconhecer isso, se você não aceitar isso, não muda nada. Eu saber o que você tem, qual a causa, tudo. Eu posso saber no que você entrou, mas não adianta. Às vezes vai demorar alguns anos para você aceitar o seu papel na situação que você está vivendo. Até, sou eu, ficou curado instantaneamente. Não foi isso. Tá? A cura foi instantânea, mas levou 10 anos para a ficha cair. Perfeito. Entendeu? E qual foi a ficha? Ai, sou eu. Pronto, tá curado. E você falando sobre essa questão da cura, da gente conseguir nossa própria cura, eu fiquei bem espantado, assim, assistindo uma declaração numa palestra da moça que recebeu o diagnóstico de câncer e ela passa por esse processo o diagnóstico, acho que era câncer terminal. Louise Hay. E depois ela lança um livro, né? Você pode curar sua vida. Louise Hay. Tem. Ela tinha câncer e o livro conta a história dela de se curar. Então, psicologicamente. E, inclusive, o livro dela não é a única pessoa, várias pessoas pesquisaram depois, mas ela foi o primeiro best-seller nisso, em uma cultura relacionada à psicoterapia como coadjuvante no tratamento do câncer. E a diferença enorme entre quem faz a psicoterapia enquanto faz o tratamento do câncer e as diferenças na resposta. Tá? E isso, hoje em dia, não é mais místico. Por quê? Lembra que nós estávamos falando sobre automatismo cerebral? Vamos pensar no cérebro como uma máquina, tá? Quando você usa determinadas palavras, isso não evoca uma determinada realidade mental e determinados pensamentos? E esses pensamentos não têm uma resposta orgânica, metabólica, etc. Então vamos associar
palavras, significados, realidade. Então, quando você usa certas palavras, depois de um tempo, o cérebro sabe o que elas significam, não mentalmente, mas metabolicamente. Então, quando você usa determinadas palavras e postura, ele produz automaticamente a química apropriada para isso. Então, o que a gente fala de palavras de poder, etc, né? Então, quando você diz determinadas... Neurolinguística fala muitas coisas sobre isso, tá? Mas eu estou falando mais neurologicamente, tá? Automatismo. Então, é mais ou menos o código, resposta, código. Código, resposta, código. Então, você tem uma química associada a determinados estados mentais, tá? Então, quando você diz determinadas coisas, o cérebro reconhece e já produz a química correspondente. Lembra que ele não sabe a diferença entre imaginar alguma coisa e realmente estar vivendo aquilo? Então, você pode evocar emoções, evocar acontecimentos e ter emoções da lembrança dos acontecimentos, tá? E isso a gente faz sistematicamente em várias circunstâncias. Então, quando você faz isso, você tem essa química cerebral. Química cerebral. Só que se descobriram que a química não fica restrita ao cérebro. Todas as nossas células têm terminais para recepção dessa... Ela não é a química cerebral, né? É o que a gente chama de peptídeos neurais ou neuropeptídeos. O que é isso? No hipotálamo, alguma dessa química se associa a pequenas cadeias de aminoácidos e cai na corrente sanguínea. São neurotransmissores, não chama neurotransmissores, neuro é só no cérebro, mas eles são equivalentes. Tem mil papel propriedades com relação àquela coisa. Só que várias células têm terminais que leem essa química e eles mudam seu comportamento. As células têm o maior número desses terminais, fora os neurônios, são as células imunológicas. Então, as células imunológicas são muito suscetíveis aos seus estados mentais. Vou morrer, já me sinto morrer, já acredito que morri, já fui. Aí eles correspondem. Diminui a função, diminui tudo mais. O que eles não entendiam? Por que seu pensamento está afetando isso? Ele não é um neurônio, não é uma coisa ligada. Como é que os seus linfócitos não estão reagindo como deveriam? E o que é efeito placebo? Peraí, você acredita que curou? Por que cura? É claro que você se cura, mas por que você se curou agora e não antes? Porque até tem gente que fala assim, eu descobri que eu tava com câncer, só que eu tava vivendo normal e descobri que era um câncer antigo. Aí só foi descobrir... E passou mal. Ou efeito placebo, eu te dou um remédio para fazer isso e você melhora. Ué, por que melhorou? Miley, melhorou, você mesmo se curou. Sim, mas por que se curou só quando tomou o remédio e não antes? Você podia ter se curado em qualquer momento. Porque a farinha de trigo cura alguma coisa? Não, por que curou você? Não foi a farinha. Foi a crença de que você tomou um remédio. Mas por que essa crença mudaria alguma coisa dentro da célula? Tá? No cérebro você pode entender sua emoção, pensamento, mas a célula da pele. Mas se essa química realmente extravasasse a corrente sanguínea e chegasse lá, você poderia ter uma correspondência. Não seria igual ao neurônio, mas seria equivalente. Então, as células mais inteligentes, por assim dizer, né? É uma metáfora, tá? Porque a pessoa pega ao pé da letra e... eu disse. Isso é muito cansativo, é uma coisa chata, né? Você não falou isso, não falou aquilo. Você fez um corte, pegou um pedaço e está questionando por que eu não contei todo o metabolismo basal desde o início. Sim, perfeito. E outra coisa, quando a gente está aqui, tem uma parte de entretenimento, tá? Sim. Você quer saber sobre bioquímica, vai para aula de bioquímica. Tem aula de bioquímica na internet, entre Harvard tem uma aula de bioquímica muito boa, que você pode assistir com todos os detalhes. Que é só um incentivo para a pessoa buscar, Exatamente. Eu gosto de bioquímica, mas nem todo mundo gosta. Eu quero saber o negócio, mas não quero saber toda a bioquímica envolvida. Tá? Então, você tem esses terminais. Tem o livro do Bruce Lipton, né, sobre epigenética. Fala alguma coisa sobre isso, mas isso ainda é outra coisa, tá? A epigenética funciona, é um aspecto desses neuropeptídeos, mas uma outra é que a química cerebral atinge o corpo. Então, se você sente como uma vítima, seu rim também sente assim, todas as partes do seu corpo sentem assim. Só que algumas vão ter uma relevância maior. Se ela imunológica, eu sou uma vítima, então pronto. Então não faço nada. Entendeu? Eu sou doente, então fica. Não vou estragar. Eu vou me curar, é uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Então, E ela fez coisas bem pontuais, assim, né? Ela era leiga, ela tirou fotos do câncer, construiu, ela queria uma visão perfeita de tumores, etc. Ela perseguiu o médico até dar uma foto dela. Aí ela fez aquilo e começou a conversar. Por que você está fazendo isso? Porque ela queria saber por que aquilo estava acontecendo e chegou à conclusão.
coisas que aconteceram, então ela foi no passado refazer aquilo, desfazer aquilo aí e foi melhorando. Olha só, mas você está dizendo que emoção causa câncer? Não, que radiação causa câncer também. Ele só causa câncer. Agora, vamos lá. Você teve a mesma exposição que eu, por que você teve câncer e eu não tive? Tudo bem, o sol faz isso, mas eu sou mais resistente que você. Por que eu sou mais resistente que você? Você tá entendendo? Você tem gêmeos idênticos, um pega catapora, outro não pega. Por quê? Não é gêmeo idêntico? São gêmeos e tem, mas tem temperamentos diferentes. Então, temperamento diferente pode tornar um sistema imunológico mais competente. Por que não? Ou o contrário, mais suscetível. Eu tô mais a favor de ser mais suscetível, né? Não é mais competente. Você deveria ter um negócio muito eficiente e você estraga isso. Por exemplo, envelhecimento. Que a gente vê, inevitável envelhecimento. Não é bem assim, não está pensando, tá? A gente tem um limite de tempo, né? Os telômeros, as divisões celulares, mas muito do seu envelhecimento tem nada a ver com telômero, nada a ver com reprodução celular, sim lixo que se acumula, né? Radicais livres, destruição, muita coisa. Se você limpasse tudo isso, ela duraria mais tempo com mais eficiência. Então, num cenário totalmente ideal, nossos telômeros, vamos lá. Gente, Anete, como você está afirmando isso? Aleatoriamente, gente, vamos fazer Imagine que a gente tivesse resolvido os problemas todos. Qual seria o limite? 200 anos. Então, num ambiente ideal, com tudo certinho, você poderia multiplicar 200 anos. Mas 200 anos ficaria de 20. Não é 200 anos, ficaria de 200. Tá? Que aí não adianta, né? Viver 200 anos que nem uma múmia. Não. Então, se você não tivesse resíduo, se você não tivesse nenhum problema, você teria uma vida muito mais saudável, competente e muito mais duradoura. Então, não é que envelhecer é inevitável. Você envelhece. Mas isso aí é muita ficção. Você tem um paciente com falência renal que precisa de um transplante. E não acha ninguém compatível, só a avó. As pessoas idosas normalmente não fazem, porque ela é idosa, as limitações, mas era a salvação e a pessoa se dispôs. Então pegaram o rim da senhora de 75 anos e colocaram numa pessoa de 15. É o ideal? Não, mas é isso a morte. Bom, passados 5 anos, quantos anos tem esse rim? Bom, se ele estava na senhora de 75, mais 5 anos, esse rim tem 80 anos, mas ele está no rapaz. E o rim da senhora também. Se a gente comparar os dois rins, vamos encontrar a mesma coisa? Não. A gente descobre que o rim no rapaz não tem 80, rejuvenesceu. Então, se a velhice estivesse ligada exclusivamente às células, esse rim teria que ter 80. Por que ele não tem 80? Por que com o passar do tempo ele vai rejuvenescendo? Foi o rapaz que rejuvenesceu o rim? Foi o ambiente que rejuvenesceu? Você tá entendendo? Sim. Então isso é chato. Por que exatamente isso aconteceu? Ainda não sabemos, mas já tem hipóteses muito plausíveis sobre como isso vai ser. E você fala assim, muita ficção e tal. Se a gente vê lá nos mundos habitados, né? Na revista Espírita descreve outros mundos que o tempo de vida encarnada é outra forma de encarnação, mas é 200 anos, tantos anos. Sim, a gente poderia. Você acha que pode ser tanto biologicamente para aquele planeta, mas também pode ser... Não, pra gente aqui, não sei de outro planeta. Aqui se a gente resolver radicais livres, lixo celular, as falhas genéticas, do RNA mensageiro, essas coisas todas, tem várias pessoas trabalhando nisso, né? É chamada tecnologia de rejuvenescimento, ou de retardar o envelhecimento. Então, está vendo que já sabemos o que causa, se a gente reverte esse quadro, não vai ter mais esse problema. E a gente tem células que duram bastante em ambientes ideais. Tá? Então ela no seu corpo dura tanto, fora do seu corpo no ambiente dura não sei quanto tempo. Então, mas aí compreendendo assim que os mundos que já estão mais avançados, né, como falando daqueles exilados que veio aqui e deixou Sim. tanta tecnologia da época, pode ter mundos que é como se fôssemos nós do planeta Terra no futuro. Então, se eles vivem lá 200 anos, será que eles próprios já passaram por esse período que nós estamos passando e conseguiram achar respostas para prolongar? Em vez de falar dessa, né? Por que não posso fazer intercâmbio? Eu não posso ir lá para Andrômeda e descobrir como é que eles fazem o negócio? Não estou dizendo que Andrômeda tem isso, é uma palavra aleatória. Não posso fazer intercâmbio, não? Eu tenho interesse nisso, tem um lugar que já resolveu isso. Eu vou lá fazer intercâmbio, aí eu volto já com as ideias novas. Sim. Não é assim que funciona? Você tá aqui, não tem solução, aí você vai assistir um seminário em Singapura e alguém, nossa, isso me deu uma ideia. Plausível, por que seria uma coisa fantástica? Por que a gente cria uma mística nisso? Sim. Não? Helen Van Bach, ela fazia uma pesquisa sobre reencarnação, tá?
E a técnica que ela usava era muito interessante. Ela não fazia aquela regressão profunda de uma pessoa. Ela fazia uma coisa mais leve, tá? E pegava grupos de pessoas. Então, vamos lá. Vamos pegar, fazer um cenário, pegar 500 pessoas em Chicago. Relaxar, analisar, treinava, até. Vamos voltar no tempo. Que calçado você está usando? Você está indo comprar alimento, que moeda você está usando? Coisas que não são agressivas, estarrecedoras, que você não reagiria. Quem é você? Aí você acorda. Então, coisas assim. Ok, aí ela pega os resultados e tabula. Se fosse só sua fantasia, as respostas teriam que ser coerentes com o desejo da humanidade, certo? E não deveriam coincidir com os dados históricos. Mas é o que acontecia. Hum, Proporção de homens e mulheres, vestimentas, pobres, ricos. Quando ela tabulava os resultados das respostas dadas, coincidia com os dados históricos. Ué, não é fantasia? Vem cá, você conhece os dados históricos sobre as roupas que os romanos usavam? Eu conheço, mas não sei se você conhece. E os hititas? E não sei o quê. E aí você responde certinho. Você combinou? Aí ela faz cidades diferentes, tabula os resultados e encontra isso. Um padrão. Então, recordando vidas passadas é um estudo sobre reencarnação. Assim, não é uma pessoa, um fato para comprovar. Essa geralzão e esse aqui. E ela fez isso, pegou 1000 e tantas pessoas, depois e repetiu isso e conseguiu, mantinha os dados históricos. Ah, mas tinha discrepância? Um ou outro, mas eram poucas. Mas sim. teve um caso muito interessante, esse que eu vou usar para ilustrar. O livro é interessante para reencarnação, é o que eu mais gosto, Qual livro? Recordando Vidas Passadas, de Ellen Van Baken, com W, não sei se fala assim, Ah, Van Bach, Van Bach, Wambach, não sei. então, aí o Então, caso. são dois livros. Um, ela conta o experimento e o outro, a metodologia que ela usou, tá? No que, elas, no que ela conta a história, é isso aí que eu te falei. Mas tem um que ela fala da metodologia usada na tabulação dos resultados. Aí você vai entender o que ela fez nos bastidores, como é que ela chegou àquelas conclusões, os questionários que ela fazia, como é que ela fazia, como é que preenchia, como é que tabulava. E aí ela falou, ela colocou no final alguns questionários que não encaixavam. Por exemplo, um cara descreve uma moeda que ninguém nunca viu, diferente, exótica, num lugar nos Balcãs. E que ela estava ali e usou essa moeda. E ela não conseguiu achar. Ela ia atrás. Você ouviu falar dessa moeda assim, 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 assim? Muito tempo depois, ela achou alguém. Ah, sim, ela não era daquela região, mas foi levar. Você entendeu que isso é bacana? Muito tempo depois do livro já ter sido publicado, por isso que ela escreveu esse outro, e ela achou a tal moeda. Que ela tirou fora porque ele não conseguiu encaixar. Sim, sim. Estilo no livro Renúncia, né? Que o pessoal falava que o Emmanuel descreveu a igreja, não sei se era na Espanha ou na Itália, e aí fala assim, não, porque aí desceu a escada da igreja, o pessoal, não, mas não tem escada. E aí o pessoal aprofunda lá, sabe, que houve uma obra depois, que naquele período, em 1600, mais ou menos, Sim. que passa Uhum. o relato dele, tinha, né? Tinha essa escada que depois não teve, né? Então, Isso é bacana. essas validações aí é Então, que... essa da moeda. Mas tem uma outra, que essa tá lá. Um engenheiro químico, que Vale do Silício, mais ou menos, né? Um engenheiro químico, uma pessoa normal, que foi participar do evento. E fez as regressões, tudo normal, tal, tal. Saiu num determinado momento, entre 1500 e 2000 anos atrás, ele descreve uma região que ela entendeu que eram os antes-peruanos. Ok, antes-peruanos, beleza. Bom, e o que você está calçando? Botas magnéticas. Então, deu um bug. Para tudo, volta e tal. Ela faz de novo. Os outros tudo é certo. Pessoas normais, irrelevantes. O que você está usando? Botas magnéticas. O que você está fazendo? Brincando com meu microcomputador. Do que você morreu? Desequilíbrio eletrolítico. Ele só dava essa resposta. Não especificava mais. Lembra quando você tenta, o negócio foge? Mas ele sempre dava a mesma resposta. Estou usando botas magnéticas, estou brincando no meu computador e morri de desequilíbrio eletrolítico nos anos peruanos, há 2000 anos atrás. É um espírito? Ou é alguém que veio visitar e ficou por aqui? Por que não? Por que seria impossível? Tá? E por que só um? Muitas pessoas têm que fazer. Você fala só de Capelino, só vi Capelino, não veio ninguém de outro lugar? Não veio excursão, não veio coisa nenhuma. Ah, gostei, vou ficar aqui, gostei daqui. A gente não vai fazer turismo? Um alemão vem, eu gostei da Bahia, vou comprar uma casa e ficar aqui. Por que não pode ser com ali 5 pessoas? Eu vou ficar aqui mesmo. Perfeito. O que é que impede, gente? Né? É,
Você sabe qual é a palavra mais difícil de ser dita em qualquer idioma? Perdão? Não, não sei. Não, é não? Tem até uma brincadeira interessante, né? Maria e sua mãe foram à praia, ouviram música, almoçaram um sanduíche, se divertiram muito na praia e voltaram para casa. Vem cá, eles comeram batata frita? No relato não descreveu, né? Pois é, a pessoa, não. Como assim? Tá errada a resposta. Então assim, tá errada a resposta. Qual é a resposta certa? Não sei. Elas ouviram música? Sim. Rock and roll? Não sei. Entendeu? Perfeito. Então você diz não. Isso é errado. Como é que você pode afirmar que não? Tá entendendo? Então, afirmar sim é errado e afirmar não também é errado. Qual a resposta correta? Eu não sei. Mas depois você disse sim, você não quer desdizer, né? É orgulho, é ego, essas coisas assim. Então eu não sei, não faço a menor ideia. Como é que eu deveria saber? Qual é o problema de não saber, gente? Não é nenhum problema, mas é a fonte de outros problemas. A gente fazer afirmativas baseadas em nada. Sim, sim. Da obra do André Luiz, assim, o que que te chamou a atenção? Vamos dizer assim, que André Luiz já disse lá na década de 40, 50, Ah, é muita de coisa. ciência que só hoje os cientistas estão trazendo à Sim, tona. mundo maior, os neuropeptídeos, ele fala ali, a pesquisa do que a gente chama, que ele chama ponto Deus, do pré-frontal, ele também falou ali. Tem um monte de falas. Tem um estudo do, é, do cara da Reddor, do. Me fugiu o nome dele. Jorge Dor, que de neurociência sobre a caridade, a diferença entre caridade e filantropia. Ele fez uma pesquisa científica, foi uma das primeiras pesquisas de neurociência na área comportamental. E tem uma parte de André Luiz, do Caldeirado, que descreve aquilo ali que ele falou. Assim, nossa, o cara roubou André Luiz. Não, ele fez uma pesquisa, tem nada a ver, mas é o que ele disse muito tempo antes. Então tem várias passagens de André Luiz que são espetaculares nesse sentido. Tem no Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecânica da Mediunidade, tem coisas assim muito revolucionárias, que só agora que eles foram demonstrando. Por exemplo, aquilo que se derrama a partir do hipotálamo, na corrente sanguínea, a gente achava que era fluido, uma coisa espiritual, agora a gente sabe que são substâncias do cérebro que vão e atingem as células. Mas ele estava descrevendo aquilo. Você que supôs que era uma coisa espiritual. Muito bacana mesmo. Nossa, Perfeito. aquela descrição ali é muito semelhante do cientista, sabe? Muito próximo. Aí o ChatGPT é legal, pega a frase e faz isso. Ah, né, você não faz? Porque eu não vou deixar você ter um trabalho, eu já faço um bocado. Perfeito. Que livro aí? Uns 5 livros que você recomende para quem tá começando no espiritismo ou... Olha, aí é uma questão de gosto. O meu gosto não é muito comum das pessoas. Eu gosto dos clássicos, né? Eu gosto do livro não, eu falei Helen, da Medium. Um caso de desmaterialização de Alexander Exakov, tá? No País das Sombras, que é uma médium falando das experiências dela na época com... Eu gosto desses clássicos, né? Que contam o William Crookes, o Conan Doyle. Pouca gente lê a história do espiritismo de Conan Doyle. Conan Doyle é um autor maravilhoso de Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes. Tá? Eu amo House porque é o Sherlock Holmes perfeito. Então, Conan Doyle era espírita, ele escreveu um livro enorme, muitos casos interessantes, pouca gente lê. Gosto desses clássicos bastante. E os modernos, quando eu digo assim, esses Poxa, eu amo a Ivone Pereira. Os livros dela são muito bacanas. E eu gosto muito de Filomeno de Miranda. É um autor que tem a ver... Até porque as coisas que ele fala têm a ver com o que eu gosto de estudar, essas coisas assim. Mas existem livros que eu acho assim, importantes que eu releio muitas vezes. Quando chega no Natal, em dezembro, por exemplo, eu leio todos os livros relacionados a Cristo, o cristianismo. Então, há 2000 anos, então 50 anos depois, Paulo Estevão, eu leio novamente. Mas não só esses. Maria de Schollen, acho que não é espírita, mas eu acho relevante. Eu pego um monte de livros que falam sobre o cristianismo, história, etc., nesse sentido, e releio muitas vezes. São livros que eu gosto muito. Tem um livro que eu te recomendei recentemente, mas não é porque é que eu acho importante. A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, do Clarim. Ele escreve a história da última igreja cristã, antes de virar catolicismo. E é um romance maravilhoso, é um romance. Mas o que me chamou a atenção para eu ler esse livro foi a história por trás. Deve ter uma história muito interessante.
É o livro que conta a história da última igreja cristã, tem um martírio e os personagens assim, mas ele pesquisou o fato e escreveu de forma romanceada aquele acontecimento, que é um acontecimento histórico, tá? Mas os detalhes que tem ali não. Aí, olha como é que começa a história. Ele era de Matão, eu não sei se ele morava na época ali. Ele ia fazer uma palestra, ele era espírita, e tinha uma senhora que chegava para ele: Wallace, eu tenho o mesmo sonho recorrente, toda vida eu tenho esse mesmo sonho. Ano após ano, ela lá contar o sonho para ele. Ele já fugia da mulher. E ela contava: por que eu tenho esse sonho? Há anos repete sonho. Por quê? É karma. É a brincadeira dele. Aí ele viajou, foi falar em outro lugar. Aparece um homem: Wallace, eu tenho um sonho recorrente. Não, tô atrás do maluco. Que história é essa? Outra pessoa falou um sonho. Quando ele falou assim, só que o que ele descreveu era muito parecido com o que a mulher tinha descrito, mas não era a mesma. Era como se fosse dois no mesmo lugar, vendo de pontos diferentes. Aqui ficou assim. E você sonha isso há muitos anos, é o mesmo sonho. Aí ele achou outra pessoa em outro lugar. E aí ele começou a ir atrás. Levou muito tempo para ir. O que ele fez? Então, ele pegou o livro. No início, parece uma coisa meio onírica, estranho, né? Ele inicia com esses sonhos. Aí você tem lá vários capítulos com pessoas que ele achou. Todos referindo. Aí ele foi atrás. Isso aconteceu? Foi aqui esse martírio. Eram testemunhas. Aí ele foi pesquisar e escreveu o romance, Esquina de Pedra. Que legal, Muito bacana, não é não? agora eu vou querer ler. Eu li muitas vezes e eu acho que é uma chamada de atenção. Que aquilo aconteceu, era a última igreja cristã, era muito parecida com o centro espírita. A maneira com que eles faziam as coisas, a simplicidade, a falta de, sabe, hierarquia, aquela coisa toda. Era a mensagem bruta. E mudou. E ali era a mudança. A institucionalização, as alterações, as pequenas mudanças. Não, Que é aquilo que a gente não é não pode, parecido. que é aquilo que a gente não pode perder hoje em dia, né? Exatamente. E é a mesma característica. Eu acho a livro profético importante. É um romance, não olha só, aquilo tem que ser. Não, é um romance. Ele escreveu um romance. Então, os dados, ele sabe que aquilo realmente aconteceu, e aí ele extrapolou e escreveu um romance. Não é mediúnico, mas vamos lá. Na minha opinião, é. Entendi. Eu nunca não falo isso, porque não é, mas é o que eu sinto. E eu Perfeito. recomendo esse livro, é um livro muito bom, bem escrito, diverte se você só quiser isso, mas também te dá uma ideia do que pode acontecer se você não tomar cuidado.